Oi, tudo bom? Estamos aqui para mais uma preleção. Meu nome é Raoni Alves, sou trabalhador da Casa Espírita Discípulos de Jesus e eu venho trazer hoje um tema muito interessante que a gente vai falar um pouquinho sobre o pensamento, sobre as criações mentais e disciplina que a gente precisa ter sobre os nossos pensamentos e sobre a nossa vida. Eu vou te convidar nesse momento para que você, se estiver num lugar tranquilo, se você quiser, se você aceitar, que você feche os seus olhos e que você busque serenar o seu coração, pois agora a gente vai fazer uma oração muito bonita. Vamos agora esvaziar nossas mentes, elevar nossos pensamentos até a espiritualidade. Vamos nos conectar com o nosso querido e amado Jesus e agradecer por estarmos mais uma vez aqui reunidos para escutar um pouco mais do Evangelho, escutar essas palavras que vão penetrar em nossos corações, em nossa alma, e vamos transformar estas palavras em ensinamentos para o nosso cotidiano, para que possamos estar cada vez mais próximos do caminho que Jesus veio aqui nos ensinar, para que possamos concretizar a nossa reforma íntima, buscando o nosso caminho, para que a nossa alma seja realmente eterna, para que possamos estar realmente conectados com a energia, com o amor do nosso Senhor Jesus, que nos liga diretamente ao nosso Pai Deus amado. Que essa preleção nos traga momentos de sabedoria e que possamos estar com o coração e a mente aberta para realmente absorver o que vai ser falado agora. Agradecemos e vamos agora com o coração aberto, com muito amor, com energia positiva, absorver mais um ensinamento do nosso Evangelho. E agora, com o nosso coração cheio de amor e pensando no nosso querido amado Mestre Jesus, vamos proferir a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos a quem nos deve. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Amém. Como é bom ouvir essas palavras, como é bom sentir essa paz, essa serenidade no nosso coração, nas nossas mentes. Eu sei como é desafiadora a vida, eu sei como é desafiador o dia a dia. A gente tem tantas tarefas, nós temos tantas coisas, tantos afazeres. Desde o início do dia, a gente já acorda daquele jeito e já vai correr, já vai fazer um monte de coisa. Eu não sei como que é a sua vida, eu não sei como tem sido a sua vida hoje em dia. Talvez você esteja com a vida muito corrida, talvez a sua vida esteja um pouco mais tranquila, um pouco mais serena. Eu não sei, você sabe como está a sua vida hoje. Mas quanto será que está sendo a nossa dedicação a nós mesmos? E a parar para fazer uma pequena oração, que seja de 2 minutinhos que seja, e nos conectarmos com um plano de luz, nos conectarmos com um plano de amor. Se dê essa oportunidade, não só aqui nas preleções, mas todo dia, pega pelo menos 1, 2 minutinhos durante o dia. Isso vai ser interessante, vai acalmar o seu coração
e vai fazer com que você tenha uma performance melhor, talvez na sua vida, em todos os afazeres que você vai ter naquele dia. Vamos falar então sobre pensamento. Eu tenho muito conteúdo para falar sobre pensamento. É uma coisa que eu estudo bastante, é uma coisa que eu sempre busco entender e saber. E nesse tempinho aqui eu vou resumir da melhor forma possível o máximo de conhecimento que eu conseguir passar para você, porque realmente é um pouco desafiador. Talvez eu conseguisse ficar dias e dias falando sobre isso, discutindo e a gente trocando ideias sobre isso, mas aqui o meu tempinho é um pouco curto. Então eu vou talvez repetir algumas coisas. Não sei se você já assistiu as minhas preleções ou se você já assistiu algum dos meus vídeos. Talvez eu repita algumas coisas, mas não tem problema se eu repetir. Eu sempre falo, o cérebro ele aprende por repetição. Então quanto mais a gente vê a informação, mais ela entra dentro da nossa cabeça, do nosso coração, e aí a gente consegue colocar em prática. Então é sempre importante a gente recapitular alguns ensinamentos. O que eu vou falar sobre o pensamento, talvez a primeira coisa, e que é uma coisa muito importante, que às vezes a gente não dá tanto valor sobre o pensamento. Mas o pensamento, ele talvez é a primeira situação de tudo que acontece na nossa vida. Imagina o seguinte, imagina que você passou por uma situação, que você viu uma cena, ou que você recebeu uma informação. Sempre que a gente recebe uma informação, seja ela qual seja, a gente tem um pensamento. Tudo sempre começa por um pensamento, então vem aquele pensamento. Quando vem esse pensamento, bate uma emoção, é normal. Então, a gente tem um pensamento, a gente recebe uma informação, tem um pensamento, sente uma emoção. Sentindo essa emoção, a gente vai responder a essa emoção. Então, a gente recebe a informação, pensa, tem a emoção, e a gente age e tem a ação. Após a ação, a gente começa a ter algum comportamento. E esse comportamento ele vai gerar um hábito nas nossas vidas. Então vamos lá, de novo. A gente recebe uma informação, pensa, tem uma emoção, a gente tem uma ação, que isso começa a gerar um comportamento e começa a ter um hábito em relação a isso. O que a gente precisa entender, e está na Bíblia isso? Sabe aquela passagem que fala orar e vigiar? Orar e vigiar. Eu entendo plenamente que é sobre isso que Jesus falava. Sempre que a gente recebe uma informação, às vezes esse pensamento ele vem muito rápido e já sobe aquela emoção. E se a gente não está se vigiando em relação a isso, a gente acaba fazendo coisas no automático. Quantas coisas a gente não faz no automático e a gente nem percebe? Então, por exemplo, vamos dizer o seguinte, eu estou assistindo televisão e aí eu recebo uma informação lá na televisão de que um pai assassinou um filho. Tá? Já estou colocando algo bem pesado aqui que é para a gente entender mais ou menos a situação. Eu recebi aquela informação, o pai matou o filho, já vai vir um pensamento. Né? E talvez eu vou imaginar lá o pai matando o filho e eu já vou começar a pensar. E assim, a gente pensou, a emoção já vem no automático. Né? Eu estou pensando aqui e já vai vir gerando aquela emoção. Essa é a hora que a gente tem que vigiar. Qual é a emoção que a gente está tendo nesse momento? É uma emoção boa ou é uma emoção ruim? É uma emoção boa ou é uma emoção ruim? Qual está sendo essa emoção? Esse é o momento que a gente precisa se vigiar. Porque assim, gente, a emoção ela é o que dá resposta para a gente. E é o que a gente precisa vigiar. Então imagina o seguinte, eu pensei, tive uma emoção ruim. A minha atitude que eu vou ter após isso vai ser uma atitude provavelmente não vai ser boa. Porque se o meu pensamento foi ruim, a minha emoção foi ruim, a minha ação não vai ser boa. Se minha emoção não foi boa, o que vai acontecer? O meu comportamento não vai ser tão bom também, não vai ser legal. Se o meu comportamento não vai ser legal, os meus hábitos não vão ser bons. É isso que vai acontecer. E quando vira um hábito, o hábito ele é o quê? O hábito ele é simplesmente
o automatismo. Quando a gente começa a repetir muitas coisas, chega um momento em que automaticamente a gente começa a fazer aquilo. Os cientistas até falam que é 21 dias. Se você começa a repetir algo durante 21 dias, consecutivamente, 21 dias, vai virar um automatismo na sua vida. Você vai, sem mesmo nem perceber, você está fazendo. Raul, mas o que é automatismo? O que é isso que você está falando? Não sei se você dirige ou não, mas quem dirige vai entender um pouquinho do que eu estou falando. Ou às vezes até a pé acontece, mas imagine o seguinte, imagine que você pega sempre aquele mesmo caminho para o seu trabalho, por exemplo. Então você pega um carro, ou a moto, ou até a pé, de bicicleta, eu não sei, você sabe. Mas você faz sempre aquele mesmo caminho. De segunda a sexta, e você está indo durante o ano inteiro, você sempre faz aquele mesmo caminho. Aí chega um final de semana e você precisa ir na casa de uma outra pessoa, ou você precisa fazer uma outra coisa. E aí o que acontece? Talvez o início do caminho seja parecido. Você precisa pegar talvez aquelas mesmas ruas, o mesmo trajeto para você ir para casa do seu amigo, sei lá. E aí o que acontece? Você está lá distraído com outra coisa, você está pensando aqui na vida, você está pensando nos problemas, você está pensando em várias outras coisas. E aí quando você menos percebe, você está fazendo o mesmo caminho para o seu trabalho. Que é aquele mesmo caminho que você faz todos os dias. Aí você, nossa, peraí, não, deixa eu voltar aqui, caramba, eu estava indo já para o meu trabalho, e eu quero ir para casa do meu amigo, não quero ir para o meu trabalho. E aí você tem que voltar, retornar e fazer. Então isso é o automatismo. Essa é a coisa que você não está concentrado no que você está fazendo naquele momento, e aí de repente você está fazendo a coisa aqui no automático e gente, infelizmente, a maioria das coisas que a gente faz durante o dia, a gente está com a mente aqui em outro lugar, o nosso pensamento ele está em outro lugar, nós não estamos concentrados no agora, nós não estamos concentrados no hoje, no que está acontecendo no exato momento, e aí a gente acaba se desligando e fazendo as coisas no automático. Faz sentido o que eu estou falando? Você consegue entender? Você consegue se colocar nessa situação? Você entende? E aí o que acontece? Se a gente deixar o automatismo levar a nossa vida ela vai tomar caminhos, vai tomar rumos que a gente não quer, que você não quer para a sua vida. Tudo que eu estou fazendo hoje, tudo que você faz hoje, tudo que seu vizinho faz, tudo que as pessoas que você conhece na vida fazem hoje, elas vão colher amanhã. Tudo que a gente está colhendo hoje, a gente fez ontem. Então é mais ou menos assim. Se hoje eu estou pensando coisas boas, eu estou tendo boas emoções, eu estou tendo atitudes legais, eu estou tendo bons comportamentos, os meus hábitos vão ser bons e automaticamente eu vou fazer coisas boas. Se os meus pensamentos não são bons, minhas emoções não vão ser boas, as minhas atitudes hoje não vão ser boas, eu vou ter comportamentos que não são bons e os meus hábitos também não vão ser bons. Então, automaticamente eu vou começar a fazer coisas que não são boas lá na frente. Então, tudo que eu faço hoje, eu vou colher lá na frente. Isso é fato, isso é uma lei imutável, isso é uma lei divina, isso é uma lei do universo, isso é uma lei que não tem como a gente correr fora disso. Por isso Jesus, por isso que Deus sempre trouxe Jesus, vamos falar de Jesus, Jesus trazia essas informações para a gente, da importância do nosso pensamento e de nós disciplinarmos os nossos pensamentos, e da gente estar vigiando os nossos pensamentos. E qual que talvez seja o pensamento mais terno, mais límpido, de mais luz e que traz mais coisas boas para a nossa vida? É uma oração. É uma oração sincera. Imagine aquela mãe lá que está vendo o filho sofrer, que está vendo o filho ali passar por uma moléstia, passar por uma coisa ali de extrema dor. Imagina a oração dessa mãe por esse filho. Se você pudesse imaginar a energia que sai dessa mãe, que energia que você consegue imaginar? Que cor que seria essa energia? Que intensidade de luz teria essa energia? Se você imaginar uma mãe fazendo uma oração do fundo do coração dela para o filho melhorar de uma doença, de uma moléstia.
Isso é um esplendor de magnitude de pensamento. É uma oração sincera, do fundo do coração. Não aquela, Pai Nosso que está no céu santificado. Não, não é essa. Mas é aquela do fundo do coração, com verdade, com uma intenção salutar. Faz sentido o que eu estou falando? E talvez qual que é o pior pensamento que a gente possa ter? Talvez se eu puder buscar aqui na minha memória, ou se eu conseguir imaginar alguma coisa, talvez seria de um suicida. Imagina a energia que tem um suicida, por exemplo. E que ele está ali com uma faca na mão e que ele está pensando em se suicidar e de tirar a própria vida. Imagina a energia que tem. Imagina a cor da energia que está saindo dessa pessoa. Consegue imaginar? Imagina a entonação de luz que está saindo daquela pessoa. Consegue imaginar mais ou menos isso? Se você talvez fechar os olhos, você consegue imaginar? Talvez esse seja o total contrário daquela energia de luz da mãe orando. Talvez seja essa, porque acabou tudo para essa pessoa. Acabou tudo, nada mais faz sentido para essa pessoa. E aí ela está com um pensamento mais tão negativo, ela não se ama mais, acabou tudo para ela. É uma energia tão de trevas e de mal e de coisa ruim que... Então são os dois ápices aqui. Então por que Jesus fala orar e vigiar? Porque mesmo que você estiver lá no fundo do poço, mesmo que você estiver lá com um pensamento mais drástico de pensar em suicídio, de pensar que nada mais presta, que nada mais vale a pena, por mais que você ainda pensa nisso, se você se der conta disso, de que você está sentindo esse sentimento, que esse pensamento não está sendo bom para você, e você conseguir se ligar e fizer uma oração, rapidamente você vai trocar essa energia. Você vai sair da energia da coisa que não é tão boa, o seu pensamento você vai conseguir trocar. Então o pensamento que não é bom, que está te causando uma emoção ruim, você vai conseguir trocar. Você vai fazer uma oração e com as suas palavras e com o seu jeitinho, é fazer uma oração, se ligar lá com o seu anjo da guarda, se ligar com Jesus, ou não sei no que você acredita, num santo, eu não sei. Você tem a sua crença, você sabe o que talvez te conecta mais com um plano superior, com um plano de luz. Mas é nesse momento, quando você vigia, quando você percebe que você talvez não está no caminho correto, e aí você se dá aqueles 30 segundos, você se dá aquele 1 minutinho para você respirar, você se conectar. Nem que seja, vai no banheiro rapidinho, mas vai para um lugar mais tranquilo, que você conseguir se conectar, que seja por 30 segundos, que seja. E você conseguir tirar aquele padrão de pensamento e você trazer uma emoção boa, você vai conseguir quebrar esse ciclo. E é só no momento que você se permitir fazer essa quebra de padrão, de sair do pensamento negativo e se conectar com uma coisa boa, você vai ver que a sua vida vai mudar. Você vai ver que, de repente, tudo que você está colhendo, talvez a sua vida hoje não está legal. Eu não sei, você sabe se a sua vida está boa ou se a sua vida não está boa. Mas saiba que tudo que você tem hoje na sua vida são consequências de coisas que aconteceram lá atrás. Não é do hoje, não é uma coisa que você fez exatamente hoje que está te deixando tão mal. É uma sequência de coisas lá de trás. Então, para você mudar, você tem o controle sobre o ontem? Não, nós não temos controle sobre o passado. Nós temos o controle sobre o futuro? A gente não consegue viver o futuro, a gente consegue viver o hoje. Para eu mudar o meu futuro, eu preciso mudar o hoje, eu preciso mudar o agora. Então, a gente precisa mudar agora. Não adianta olhar para trás e ter remorso e achar que poderia ter feito diferente. Não, olha para trás e fala, poderia ter feito diferente, então eu vou mudar o agora. Eu vou mudar o hoje. É isso que a gente precisa começar a fazer. E aí muda. E é no seu pensamento. Simples. Mais ou menos simples. Mas você consegue. Eu tenho certeza que você consegue. Você consegue buscar isso. Você tem força para isso. Eu acredito em você.
muito mais que isso. O seu anjo da guarda confia em você, ele está do seu lado. Jesus confia em você, ele está do seu lado. Falando ainda em pensamento, até para talvez te ajudar um pouquinho. Você tem o poder talvez de ler o pensamento do outro? Eu não tenho. Eu não sei se você tem, mas eu não tenho. E eu não conheço nenhuma pessoa que tenha o poder de ler o pensamento do outro. E é uma coisa que a gente tem mania de achar que a gente consegue entender o pensamento do outro. Se você conseguir trazer isso para sua mente e você conseguir entender, cara, eu não leio a mente do outro. Eu não consigo ler a mente do outro. A partir do momento que você se posiciona dessa forma, você vai ver que vai mudar muita coisa na sua vida. Eu vou te explicar o porquê e o como. Imagina o seguinte. Eu gosto de dar exemplo de trânsito de carro porque realmente é um momento em que as pessoas, hoje em dia principalmente, tem muita desavença, parece que como ela está ali dentro de um carro ali, ela se sente toda poderosa, ela sente que ela pode fazer coisas ali que normalmente ela não faria. Então, por isso que eu gosto de dar esses exemplos. Então imagina o seguinte, imagina que você está lá no seu carro, ou na sua moto, o que seja, como é que você está ali no trânsito. Daqui a pouco vem uma pessoa e te fecha e entra na sua frente com tudo e você tem que dar uma brecada. Qual que é o pensamento que vem na sua cabeça? É um pensamento bom, não é? Tenho certeza que é um pensamento muito bom que vem na sua cabeça. E aí vem aquela emoção boa, né? Você ora pela pessoa e você... Não é mais ou menos isso que acontece, né? Não, não é isso que acontece. Eu sei por que não acontece. Mas aí acontece a seguinte coisa. Eu entendo o que acontece dentro da sua cabeça. Porque assim, a gente tem um diálogo interno dentro da nossa cabeça. Todas as informações que a gente recebe, a gente vai tentar entender aqui. E assim, normalmente quando alguém nos agride, porque, por exemplo, é quase uma agressão isso, né? Pô, você está dirigindo aqui tranquilo, o cara entra na sua frente com tudo, buzinando ainda e te fechando, é uma agressão. A pessoa te agrediu. É isso que a gente entende, é isso que a gente sente. E o primeiro pensamento, por exemplo, que vem, por exemplo, eu não vou usar palavras de baixo calão aqui, mas a gente vai xingar talvez o cara, a gente vai entender, vai pensar que aquela pessoa ela fez aquilo propositalmente. Não, ela quis me fechar aqui, olha como ele é, e é não sei o que, e tá. E aí a gente começa, aquela emoção começa a vir, e quanto mais a gente vai trazendo esse pensamento, e a gente quer, é isso que eu falo, a gente tem o poder de ler o pensamento da pessoa? Eu não tenho o poder de ler o pensamento da pessoa. Eu consigo talvez imaginar o pensamento daquela pessoa. E assim, quando eu imagino o pensamento de uma pessoa, eu tenho duas opções, tá? Ou eu posso imaginar que aquela pessoa ela é cruel, que ela é má, e que ela quis fazer aquilo de propósito, para me machucar. Ou eu posso pensar que talvez assim como eu, porque já aconteceu de eu fechar uma outra pessoa. Já aconteceu com você de às vezes você sair atrasado para o trabalho e você está desesperado porque aquele dia você tinha que entregar um relatório, era um dia muito importante que você saiu que nem um doido dirigindo e aí você saiu cortando as pessoas e, sei lá, entrou até na contramão e tomou multa depois e fez um monte de coisa errada? Já aconteceu isso com você algum dia? Um dia que seja, já aconteceu? Ou então já aconteceu de, sei lá, você está com uma pessoa passando mal dentro do seu carro ali, sei lá, você está com tá com a esposa grávida e correndo para o hospital, ou tem alguém ali necessitado de saúde, ou então simplesmente você estava dirigindo, daqui a pouco deu aquela dor de barriga e você não vê a hora de ir pro banheiro, chegar em casa e você com medo de fazer um xixi, um cocô dentro do seu carro, sujar tudo. Já aconteceu isso com você? Eu não sei, comigo já aconteceu. E aí quando às vezes uma pessoa dá uma fechada em mim, ou dar uma fechada em você, você tem duas opções. Você pode talvez pensar que aquela pessoa realmente é um filho da mãe, sei lá, e em outros palavrões que podem vir na sua cabeça, e que ele quis te ferrar, que ele quis trazer uma dor para você. Ou você pode imaginar que ele
estava necessitado de alguma coisa e que naquele momento, sei lá, aconteceu alguma coisa com ele precisou fazer aquilo e ele se sentiu tão desesperado que ele estava... Se você tem a primeira linha de raciocínio de que a pessoa realmente é má e ela estava fazendo alguma coisa de mal para você, qual vai ser o seu pensamento? Qual vai ser o seu pensamento é esse, mas qual vai ser o seu sentimento? Vai ser um sentimento bom ou ruim? Agora, se você imaginar que talvez a pessoa estava necessitada, que a pessoa estava passando por um apuro e que, eu já passei por isso também, eu sei como é que é, infelizmente eu já fiz isso também por uma certa necessidade, por mais que eu sabia que não era certo, mas eu acabei fazendo ali no desespero. Se você pensar isso, qual vai ser o seu sentimento? Qual vai ser a sua emoção? Se é uma emoção boa ou ruim em relação àquela pessoa? Tá entendendo como tá nas nossas mãos a gente saber, a gente recebe a informação e é o nosso pensamento que faz com que a gente tenha uma emoção boa ou uma emoção ruim. Porque olha só a bola de neve que pode virar, imagina, se eu tenho um pensamento bom em relação a isso, né, aí eu vou ter uma emoção boa e tranquilo, eu vou seguir o meu caminho, eu vou chegar bem no meu trabalho e vai chegar lá, eu vou passar talvez um dia muito bom e eu vou conseguir ter resultados ali na minha vida, no meu trabalho, nas minhas outras coisas. Agora, se logo de manhã eu estou saindo, acontece uma coisa dessa e eu começo a alimentar esses pensamentos ruins sobre aquela pessoa, eu já vou ficar com aquelas emoções ruins logo cedo. E aí talvez, sei lá, daqui a pouco eu vou bater o carro, porque assim, eu vou ficar alimentando aquilo lá, eu não vou ter discernimento para estar dirigindo bem, para estar fazendo bem as coisas. Vocês estão entendendo a bola de neve que vira isso depois? Aí ele chega no meu trabalho, eu não vou conseguir render, porque eu vou estar com aquele sentimento, vou estar me remoendo daquele jeito, eu não vou conseguir me concentrar no que realmente eu preciso. Gente, por causa de uma coisinha. E aquilo vai virando... Por que não escolher então ter uma bola de neve de boas energias, de bons sentimentos, de bons pensamentos? A escolha está com a gente, a escolha está com você. E aí a gente precisa se disciplinar, a gente precisa disciplinar esse pensamento. De começar a olhar as coisas de outra forma, de não olhar as pessoas como... Porque assim, de verdade, quanto mais eu conheço as pessoas, menos mal eu enxergo nas pessoas, por incrível que pareça. Ah, Rony, você tá louco? Quantas pessoas fazem coisas más aí e matam os outros e tudo. Só que, gente, ó, pensa bem. Vamos fazer uma linha de raciocínio aqui. Se eu tiver errado, não tem problema. Eu quero que você só reflita. Pense bem. É uma coisa que eu acredito demais isso. Eu acredito que as pessoas não fazem o mal para os outros de propósito. Não acredito nisso. O que eu acredito é o seguinte, é mais ou menos assim. Eu tô andando, tá? Aí tem uma outra pessoa andando, e sei lá, a pessoa tá correndo aqui e sei lá, ela, sem querer, ela foi lá e pisou no meu pé. Só que o que acontece? Eu tenho essas duas opções. Eu posso pensar que ela pisou no meu pé de propósito, ou eu posso pensar que, cara, foi sem querer, ela tava correndo aqui, não tem problema. Se eu pensar que não tem problema, acabou ali. Acabou. A pessoa vai seguir a vida dela, eu vou seguir a minha aqui, ponto, acabou. Eu vou trabalhar isso aqui comigo, minha emoção vai ser boa, eu vou tocar minha vida e pronto. Agora, se eu tiver um pensamento ruim, ela fez de propósito. Eu vou ter uma emoção ruim. E aí começa a vir outros pensamentos ruins. E aí começa uma bola de neve de pensamentos ruins. E aí pode ser que o quê? Aí sim, aí existe o propósito. Porque como eu achei que ele fez de propósito, e eu não leio mentes, mas como eu pensei que ele fez de propósito, aí sim, eu posso ter um sentimento de raiva e de vingança e falar, ele fez de propósito, né? Então agora eu vou fazer de propósito. Então aí sim, eu acredito na maldade e acredito na vingança. Então, mas não num primeiro momento. No primeiro momento eu acredito sempre que não foi a maldade, num primeiro momento. Mas sim a consequência daquela primeira reação, a reação sim é maledicente. Então isso a gente tem controle. A gente não tem controle sobre o que o outro vai fazer com a gente. A gente tem um controle sobre a informação que recebe, por aquilo que aconteceu, se a gente vai ter pensamento bom ou ruim. Nós temos o controle sobre nossas vidas. Pelo outro, não.
E imagina, se eu penso que numa reação maléfica, uma reação de vingança, eu vou lá e vou encher o outro de porrada. Aí o que vai acontecer? O outro vai lá e ele também pode. O cara me encheu de porrada. Ele pode chegar aqui e ter duas linhas de pensamento. Nossa, ele me encheu de porrada, mas por quê? Será que eu pergunto pra ele? Por que será? O que eu fiz? Eu fiz alguma coisa, porque pra ele ter me enchido de porrada? Ou eu simplesmente pego e vou lá e encho outro de porrada? E quem vai quebrar esse ciclo de maldade, de maus pensamentos e de guerra e de... Alguém tem que quebrar esse ciclo. E quem tem o poder de quebrar esse ciclo na sua vida é você. Tá bom? Esse foi o recado que eu quis trazer para vocês. Como eu disse, pensamento é uma coisa que eu gosto muito de falar. A gente poderia ficar horas e horas e horas e horas aqui falando. Mas eu agradeço de coração. E eu peço para você refletir sobre um pouquinho mais sobre isso. E vamos então trabalhar e pôr um pouquinho em ação essa coisa da oração. Vamos orar por outras pessoas? Por outros necessitados? Você vem comigo? Você me ajuda? Então vamos lá. Vamos aproveitar esse momento, pós-preleção, de conhecimento adquirido, mais relaxados, mais elevados, e vamos enviando o que temos de melhor dentro de nós, nossos melhores sentimentos, vibrando pelo bem universal, visualizando uma luz intensa irradiando todos os países e continentes, vibrando para a difusão do Evangelho de Jesus no mundo. Muito auxílio de amor, de paz, sustentação e fortalecimento da fé a todos os enfermos, descrentes e suicidas. Vamos mentalizando Jesus entrando e abençoando todos os lares. Vamos vibrar por todos os nossos familiares, amigos, pessoas que fazem parte do nosso dia a dia. E humildemente vibrando por nós mesmos, para que possamos nos fortalecer cada dia mais, praticando os ensinamentos de Jesus, nosso Mestre, para assim fazer parte da ascensão do nosso querido planeta Terra, que está em transição. Obrigada pela oportunidade desse momento. Graças a Deus e graças a Jesus. Te agradeço de coração novamente. Que Deus te abençoe e que você tenha uma excelente semana. Um beijo no seu coração. Tchau, tchau.